10 passagens bíblicas fáceis relativamente para você pregar e transformar as suas pregações com essas referências bíblicas poderosíssimas. Você quer, com confiança e impacto, fazer a sua pregação? Então conheça essas passagens porque elas são claras, ao mesmo tempo elas têm uma mensagem muito poderosa e são fáceis de comunicar. Porque muitas vezes a escolha da passagem bíblica é um desafio enorme, sobretudo quando você está iniciando no seu ministério de pregação, e isso causa muita ansiedade, causa muita insegurança. Então, hoje aqui eu vou mostrar para você algumas dessas passagens selecionadas para que você tenha aí uma base sólida para começar as suas pregações. E é claro, grandes pregadores utilizam bastante essas passagens porque são já pregações feitas muitas vezes em retiros, encontros, grupos de oração, e isso é muito interessante para quem está começando. Fica até o final desse vídeo porque você vai ver que todas as passagens são incríveis, ao mesmo tempo também a última é fantástica. Eu sou João Cláudio Rufino, católico, doutor em teologia bíblica, professor na faculdade de teologia, dou aula para seminaristas de várias dioceses e congregações e para futuros diáconos e padres da nossa igreja há pelo menos 10 anos. Eu sou também formador de pregadores e há mais de 25 anos eu tenho ajudado milhares de pessoas a aprimorarem as suas pregações e a se tornarem verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Curta aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não se esqueça de deixar aqui o seu comentário. Por favor, coloque aí um amém, um glória a Deus, um aleluia, qualquer coisa nesse sentido, a sua dúvida, tudo isso ajuda demais. Vamos então ao nosso conteúdo. A primeira passagem para que você possa fazer uma boa pregação no começo do seu ministério é o Salmo 23. Exatamente, o famoso salmo onde se diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele fará me deitar, em verdes prados, Ele vai me guiar por águas tranquilas. Pois é, essa passagem, ela tem uma gama de conteúdos a partir dos quais você pode fazer a sua pregação. Entre outras coisas, essa é uma passagem que fala de provisão, ou seja, o Deus providente que olha para a vida das suas ovelhas. Essa passagem também fala de proteção da parte de Deus. Portanto, é uma passagem muito reconfortante e ela é muito fácil de você relacionar com a vida cotidiana. Então, vale muito a pena você se aprofundar no Salmo 23, olhar parte a parte dele, destacando os pontos principais e, a partir disso, fazer a aplicação na vida das pessoas na atualidade. A segunda passagem é clássica, é maravilhosa também. É João capítulo 3, versículo 16. Você com certeza já ouviu esse versículo. Porque Deus amou o mundo, lembra? De tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma das passagens mais conhecidas e mais poderosas sobre o amor de Deus e a salvação através de Cristo Jesus. E aí, é muito interessante você contextualizar esta passagem dentro, sobretudo, daquilo que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, exatamente. Porque lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, Jesus está com esse grande personagem dentro do Evangelho de João, e aí eles vão conversando, vão falando a respeito da salvação, vão falando a respeito do nascer de novo, e em dado momento, então, Jesus trata com ele e fala sobre isso, desse amor de Deus, dessa graça de Deus em relação ao ser humano. Então é uma passagem maravilhosa. É claro, ela é um versículo só. Cuidado só para que você não descontextualize essa passagem.
tá bom? Então coloque ela sempre dentro do seu contexto mais amplo, contexto literário. Para seminários de vida no Espírito Santo, é uma passagem muito interessante, porque ela trabalha a questão tanto do amor de Deus, quanto também do pecado, tá? E da salvação que o Senhor nos dá. Terceira passagem maravilhosa, Romanos capítulo 8, versículo 28. Você lembra? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma palavra maravilhosa que está dentro de um contexto mais amplo do capítulo 8 de Romanos, quando Paulo está falando a respeito da vida no Espírito, e aliás, é o capítulo na Bíblia que mais vezes trabalha o Espírito Santo, que mais ocorrências traz da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E essa é uma passagem, em dado momento da sua argumentação, que vai trabalhar a questão da esperança, da confiança na soberania de Deus, de um Deus cuidador, de um Deus que tem tudo no poder das suas mãos. Então é uma passagem muito interessante e muito oportuna para os tempos atuais, em que as pessoas estão vivendo o desespero, a falta de confiança, perderam a fé nesse Deus poderoso. Então vale muito a pena você pregar esta passagem, beleza? Quarta passagem fantástica, maravilhosa, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, é uma outra variação dessa passagem. Ela é uma passagem maravilhosa e precisa ser contextualizada, ok? Inclusive lá no meu Instagram eu fiz um Reels sobre o contexto dessa passagem, o que realmente ela significa. Fato é que é uma passagem que vai inspirar coragem, força, e é muito importante que nós tenhamos essa passagem sempre como uma passagem coringa, digamos dessa forma, e ela pode ser utilizada de diversas formas na pregação, aplicando o seu conteúdo na vida das pessoas. Então, geralmente as pessoas precisam de força, geralmente as pessoas precisam de coragem, geralmente as pessoas precisam de perseverança, e essa passagem é bonita por causa disso. E Paulo, no contexto geral dela, está falando a respeito das tribulações, das dificuldades que muitas vezes ele passa e que ele pode superar as dificuldades da obra, da missão, da vida em Cristo com o Senhor que o fortalece. Então é maravilhosa. Vamos para a quinta passagem, essa é fantástica. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa é uma grande chamada à ação e ao testemunho cristão. Então essa passagem encoraja as pessoas a viverem a sua fé de forma visível, concreta, na realidade. E essa é uma passagem que está dentro daquilo que é o famoso discurso da montanha ou sermão da montanha, que começa em Mateus capítulo 5, passa pelo 6 e termina só lá no final do capítulo 7, são 3 capítulos, portanto, nos quais Jesus expõe a sua doutrina aos seus seguidores. E é maravilhoso esse contexto, porque a montanha vai nos lembrar, por exemplo, o Moisés no Antigo Testamento, que subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, lá no livro do Êxodo. Olha que coisa interessante. Então, esse texto coloca esse paralelo entre Jesus e Moisés, mostrando que Jesus é uma espécie de novo Moisés que supera Moisés e que vai trazer os ensinamentos mais profundos a respeito da vontade de Deus para o ser humano, para os discípulos cristãos. Vamos então para a próxima passagem, a sexta, Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Lá está dito algo como: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
algumas variantes nós temos nas traduções dessas palavras, tá? Mas é uma passagem importante, porque ela fala sobre os frutos do Espírito Santo. E esse tema é sempre edificante. Por quê? Porque está dado ali para nós aquilo que o Espírito Santo produz quando nós nos abrimos à sua graça, à sua ação. Então você pode pegar, por exemplo, cada um desses frutos ou destacar 2, 3 desses frutos para conduzir a sua pregação, mostrando como o cristão, ao deixar com que a graça de Deus opere nele, vai vivenciar ou a alegria, ou a temperança, ou a mansidão, enfim, todos esses frutos do Espírito Santo. É uma pregação maravilhosa a partir dessa passagem. Depois, a 7ª passagem, ela é um pouco desconhecida do ponto de vista geral das pregações, mas ela é muito significativa. Jeremias 29, versículo 11, quando é dito lá, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é uma promessa de Deus em relação ao povo de Judá no sul, quando o povo estava passando por dificuldades grandiosas por ocasião do exílio da Babilônia. Então essa passagem mostra um Deus que traz conforto, que traz encorajamento, que mostra uma perspectiva maravilhosa de futuro. E muitas pessoas hoje, você sabe, precisam desta palavra de conforto, de encorajamento, como essa passagem aponta. Então é uma passagem maravilhosa, só que sempre coloque-a dentro do seu contexto literário, que é essa realidade que eu falei para vocês do exílio da Babilônia e assim por diante. Beleza? Passagem fantástica. Vamos para a 8ª passagem. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Essa é conhecida, tem até músicas que a gente canta e que trazem variações desse versículo, que é aquele versículo onde se diz assim: mas os que esperam no Senhor, lembra? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é uma passagem maravilhosa. Ela traz aqui para nós uma mensagem muito forte de renovação, de força, especialmente para os tempos de dificuldade. Então trata-se de uma passagem interessantíssima que pode ser, portanto, bem aplicada em grupos de oração, em retiros e assim por diante. Lembrando que o capítulo 40 de Isaías se liga a todos os capítulos subsequentes até o capítulo 55. Esse conjunto é o que nós denominamos de Deutero Isaías ou Segundo Isaías. Por que eu estou falando isso? Porque também se trata da experiência do povo de Judá, parte dele que estava no exílio da Babilônia, quando a Babilônia então, fez um processo de destruição, tanto da cidade de Jerusalém quanto do templo de Jerusalém, e essa destruição vai se dar especificamente no ano de 586 a.C., e aí parte da população vai sendo tirada para viver em terra estrangeira, e do capítulo 40 ao 55, trata-se, portanto, de um texto, de um livro que trabalha a consolação de Deus, ou seja, Deus vai consolar o seu povo, e daí então esse é o contexto dessa passagem, que é fantástico para pregações, beleza? 9ª passagem fantástica, muitas vezes negligenciada um pouco, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. É um texto fantástico onde se diz lá: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa maravilhosa.
Aqui é uma chamada de confiança plena em Deus, a orientação de Deus. Esse é um assunto fantástico para ser pregado hoje, porque diante de tantas vozes, de tantas propostas, de tantas falas que temos, muitas vezes nós escutamos pouco a orientação do próprio Deus. Então essa é uma passagem que vale a pena demais você pregar sobre ela, mostrando para as pessoas que essa orientação de Deus pode ser acessada mediante a oração e mediante a leitura das Sagradas Escrituras, do conhecimento do conteúdo da sagrada tradição da igreja, da própria orientação dada pelo magistério da igreja. Olha que dado interessante, então essa passagem vale a pena demais. E última passagem é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu gosto muito desse texto, onde é dito lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gente, essa é uma passagem que tem que ser pregada, porque ela ilumina com clareza o que é efetivamente a relação entre o ser humano e Deus. Por quê? Porque Deus, sem que o ser humano mereça, atua gratuitamente em vista da salvação. E neste sentido, o ser humano, ao receber essa graça, deve dizer o sim. E esse ato é a fé, que ao mesmo tempo é dom de Deus, ao mesmo tempo é resposta humana. Essa é uma maravilhosa passagem que precisa ser muito pregada nos tempos atuais. Todos nós precisamos entender que somos amados por Deus, que somos alcançados pela sua salvação, sem que a gente mereça isso. Ok? Ao mesmo tempo, diante dessa atuação divina, nós devemos dizer sim a Deus e vivermos de acordo com essa graça que opera em nós. Maravilhoso! Gostou? Pois é, então compartilhe esse vídeo com outros pregadores, outros aspirantes ao ministério da pregação, porque essas passagens, eu tenho certeza, podem ajudar demais a estruturar as suas pregações de maneira eficaz, de maneira inspiradora. Deixa aqui o seu comentário, coloca aqui uma dúvida, coloca aqui um amém, coloca aqui como esse vídeo te ajudou, como esse vídeo contribuiu para você, beleza? E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.